Perfeito. Galera, lembrem, o macro está cada vez mais correlacionado com o cripto, né? Bitcoin está sendo, né? Criptoativos, de modo geral, estão sendo influenciados cada vez mais pela macroeconomia americana, né? Antigamente, né, nos ciclos passados era uma influência menor, mas lembrem que agora está ficando cada vez mais associado, né? Inclusive, esse próximo tópico que a gente vai falar, né, os criptoativos começaram a receber primeiro, né, o golpe, né, que foi a grande explicação dessa queda que a gente mostrou, né, no mercado aí na última semana. Os criptoativos começaram a receber inicialmente porque saiu aí no sábado, né, se não me engano, a confirmação, ou seja, os mercados tradicionais estavam fechados, né, e aí quem sofreu a primeira porrada foram aí os criptoativos, perfeito? Óbvio que depois o mercado tradicional abriu, mas estamos nos referindo aí à guerra comercial, à guerra tarifária aí que Donald Trump iniciou. Né? Ele já tinha comentado durante a campanha que ele ia até o dia 1º de fevereiro, né, que era justamente o último sábado, se não me engano, se não está errado na minha cabeça, que até o dia 1º de fevereiro, ou seja, o último sábado, ele ia anunciar algum tipo de tarifação, beleza? E, né, cumpriu aí, mais uma vez, pelo menos parcialmente, a sua promessa aí, tendo anunciado no próprio sábado uma tarifa de 25% para o México, todos os produtos, 25% para o Canadá, com exceção aí do petróleo canadense, que ficou taxado em 10%, e 10% e 15%, dependendo aí do produto, de tarifação para a China. Beleza? A gente teve isso aí no dia 4, no dia 2 de fevereiro, né, que foi esse último sábado, e aí o mercado reagiu de forma bem negativa. Né? Qual é o racional, né, por trás dessa ideia? Né? Você impondo tarifas, primeiro, você vai acabar fazendo com que o outro país também imponha tarifas a você, né? Porque nenhum país vai ficar de braços cruzados aí vendo isso acontecer, né? Então você como se fosse uma tarifação dupla de um lado e de outro. E qual é a questão? Né? Os produtores aí vão ter os seus custos de venda aumentados, né? E vão repassar isso para o consumidor final. Né? Então vai gerar, né, uma pressão inflacionária. Beleza, você pode argumentar que não é uma pressão inflacionária tão forte, não, ou é uma pressão inflacionária muito forte. Isso depende de qual economia você está avaliando, como é a balança comercial aí entre esses países e tudo mais, mas, né, que a tendência é ter um impacto aí, inflacionário, isso ficou bem claro. Né? E, né, como a gente sabe, o principal instrumento aí que os bancos centrais usam para controlar a inflação é a taxa base de juros. Né? Então, com uma inflação com o potencial de ficar mais alta, lembra também, né, que a meta inflacionária do Fed, né, dos Estados Unidos, é de 2%, né, e eles fecharam ano passado, se não me engano, com 2,6 ou 2,9, algo do tipo, mas o ponto é ainda acima dessa meta. Né? Então, o Fed ainda está um pouco desconfortável aí, de cortar os juros justamente para não perder a mão na inflação. Né? E aí vem o Trump e anuncia essa medida aí com potencial inflacionário, né? E aí assusta o mercado inteiro. Né? O mercado fala, pô, agora então que o Powell, né, não vai querer cortar, vai jogar o corte para frente, ou vai eventualmente até desistir de fazer o corte no juro. Né? Óbvio, né? Depende de muitos fatores, depende dos impactos. A gente viu logo no dia seguinte, né, 2 dias depois, na segunda-feira, o Trump entrando em contato aí com a presidente do México e com o presidente do Canadá, né, e adiando, né, em cerca de um mês aí, a aplicação dessas tarifas, porque parte dos objetivos dele aí foram atingidos no sentido de que o México vai alocar tropas aí para a fronteira com os Estados Unidos, né, justamente para evitar a entrada de imigrantes ilegais, né, e o Canadá também se comprometeu aí com algumas medidas em relação ao tráfico de drogas, principalmente de fentanil, né, que é o que está tendo aí o maior problema na Califórnia, o maior problema aí nos outros estados americanos. Né? Então, com o Trump ouvindo aí, né, esse afago desses dois presidentes, ele ficou um pouco satisfeito, falou, não, beleza, vou adiar um mês aqui e depois a gente vê o que a gente faz, né? Vamos continuar negociando durante esse meio tempo, mas com a China não teve nenhum tipo de carinho, não. A China falou, né, no primeiro momento que ia entrar na OMC, né, a Organização Mundial de Comércio, contra essa medida aí de taxação americana, depois anunciou também taxação de produtos americanos, mas o que a gente sentiu é que a China não quer uma guerra comercial, ela quer só uma batalha comercial, ela só respondeu ao que o Trump fez, mas a princípio não vão botar taxas maiores, né, e não vão tentar taxar
mais ainda, né, em valores absolutos maiores os produtos americanos, né? Mas fala aí, Pedro, dei só uma introdução, eu quero que você me diga como é que isso impacta o mercado, né? Como é que você está vendo o que vai acontecer no mês que vem, como é que a China, né, se comportou em relação a isso. Fala aí tudo que tu conseguir. Não, perfeito. Como você bem falou, acho que o primeiro receio foi o inflacionário, né? Quando a gente tem uma possibilidade de guerra comercial, você fica tanto receoso do ponto de vista de quando você impõe a tarifa, você sabe que vai ter ali um aumento dos produtos, mas a resposta pode gerar um movimento de escalada que pode fazer as coisas degringolarem. Então também teve o componente de risco futuro e o componente do que você está avaliando no presente somado, por isso que a gente viu cripto sofrendo bastante. E os mercados, quando abriram, também levaram o golpe também. Mas acho que vale a pena a gente mencionar como o Trump está sendo, utilizando do que ele falou, que as tarifas, né? Ele fala até que uma das palavras favoritas do dicionário, né? Ele usa muito isso como uma moeda de negociação, né? A gente viu como o Goldman Sachs fez alguns estudos falando que, por exemplo, 80% das exportações do México são para os Estados Unidos. 70% das exportações do Canadá são para os Estados Unidos. Então, são países que são muito dependentes do público consumidor americano, das importações americanas. Os estudos até os mais neutros, né, nem muito pessimistas, estavam falando que só essa imposição de tarifa, só não, né, essa imposição de tarifa levaria essas duas economias possivelmente para a recessão, viraria o cenário base, o México entrar numa recessão e o Canadá. Isso afetaria a qualidade de vida dos mexicanos, dos canadenses. Então não é de se estranhar que esses países, quando viram uma janela de oportunidade para negociação, abraçaram. O Canadá, até em primeiro momento, ficou com uma postura mais rígida, né, de querer fazer um contrapacote de retaliação, mas viu que o México teve sucesso na tratativa ali com o Trump, além da questão eles mandaram, acho que, se não me engano, são 10 mil tropas para controle de fronteira, estão pressionando os cartéis mexicanos, porque é a principal crítica, o enredo que o Trump criou, e aí você, né, discursos políticos têm interesses os explícitos e os implícitos, não é o mérito aqui julgar isso, mas ele está usando muito essa narrativa da questão das drogas entrando nos Estados Unidos, que é um problema muito sério, como você bem mencionou, está assolando vários estados. Então, ele está querendo pegou o mesmo pessoal na mesma cadeia, né? Porque a China faz os insumos, em tese, para o México, que joga para os Estados Unidos, o Canadá também. Acaba que ele está usando esse discurso para controlar esses países nessa direção que ele acredita ser a correta. Vamos ver se esses objetivos futuros, né, pensando para frente, daqui a 30 dias, quando chegar lá em tese que ele vai aplicar as tarifas novamente, se tem alguma outra moeda de negociação para adiar isso, ou se existe alguma coisa diplomática que pode resolver. Eu não diria que é definitivo, que é certo que ele vai aplicar, mas sendo que é muito fácil de ver que ele está usando as tarifas como uma moeda de troca, né? Então, ele está colocando, ele sabe que contra o México e o Canadá ele tem uma posição muito vantajosa, e essa resposta da China, também numa perspectiva mais econômica, foi um tanto tímida, porque ela atacou principalmente carros de luxo, algumas máquinas agrícolas, e principalmente aí o gás liquefeito e o petróleo, só que são dois itens que já estavam naturalmente sendo muito menos demandados pelos Estados Unidos para essa relação mais próxima da China com a Rússia. Então a gente viu que a China claramente não fez uma postura na direção de aumentar essa guerra comercial, e isso explica muito esse repique que o mercado deu, né? De ver que, pode ser que o pior tenha passado, vamos ter que reanalisar esse caso daqui a algum tempo, mas até do ponto de vista do produtor, imagina, o produtor do nada vira e, cara, vai ter uma tarifa de 25%. Agora, se você é um produtor canadense, americano, mexicano, chinês, você já está nesse meio tempo, no caso canadense e mexicano, que o chinês já foi, né? Mas o mexicano e canadense já está pensando quais são as estratégias, quais são as fricções que ele consegue fazer com que o custo aumente menos, como é que ele consegue amortizar a partir disso. Até esse tempo, mesmo caso seja implementado de fato esses 25% lá na frente, esses 30 dias não parecem, mas ele é crucial para esse cara entender como ele pode não abalar tanta cadeia, quais são as opções reais dele, qual é o plano B. Então, interessante, foi bom a gente ver esses 30 dias. E do ponto de vista de teoria dos jogos aí, a gente está vendo que o Trump está usando a posição de principal jogador do jogo, vamos dizer assim, né? Que os Estados Unidos têm uma vantagem muito grande com seus vizinhos. E tem um ponto de asterisco aqui que ele falou que a Europa em algum momento vai ser alvo aí também. Então, quem tiver atento, esse é um risco aí de que a gente tem que estar de olho, a ação do Trump frente à Europa. E a Europa está numa postura de que iria reagir, então a gente tem que ver se é um outro possível ponto de atenção que pode gerar mais uma queda, mas é aquilo, né? O primeiro baque é sempre o pior, né? Então, acho que o mercado agora já está um pouco entendendo como é que vai ser as regras do jogo. E tomara que a gente tenha a resolução da diplomacia. A gente sabe que os Estados Unidos está com a vantagem nas negociações,
mas também faz parte, essas economias acabaram ficando muito dependentes dos Estados Unidos ao longo do tempo, e o Trump está cobrando o preço disso a curto prazo.